Antes, aqui, eu quero falar de dois temas que afloraram agora, na quinta e na sexta-feira, gravíssimos. O primeiro é o governador de Minas, Romeu Zema, que parece ser um Mussolini soft, um Mussolini com punhos de renda, um Mussolini que fala mineirices e tal, ele parece inofensivo, mas ele, em geral, fala barbaridades. A última que ele falou, que mereceu uma extensa entrevista no jornal Estado de São Paulo, é a criação de uma frente, de um bloco sul-sudeste. Ele disse que o Brasil, o sul e o sudeste, são injustiçados pela federação, recebem menos impostos do que arrecadam, são a parte mais produtiva, a parte que trabalha no Brasil, é isso que ele quer dizer, e a gente tem que se separar economicamente, pelo menos na reforma tributária, em relação ao norte e nordeste, que recebem mais do que mereceriam. Esse é o que está de fundo. Ele não fala com essas palavras, mas essa é uma ideia antiga aqui no Brasil, que é esse preconceito contra o que está de Minas para cima, do Espírito Santo para cima, um preconceito que é um preconceito regional, mas é um preconceito racial, é um preconceito contra o próprio Brasil. A ideia não é nova, gente. A ideia em São Paulo, em 1932, aquela rebelião da oligarquia, aquela rebelião que foi chamada erroneamente Revolução de 32, o dístico dela, o que se falava na época, era que o Brasil funcionava da seguinte maneira: era um trem conduzido por uma locomotiva, como São Paulo, a todo vapor, conduzindo 22 vagões vazios, que era o número de estados daquela época. E existia um separatismo paulista muito forte. No Rio Grande do Sul, nos anos 90, começou a aparecer aquele movimento "O Sul é meu país", que era também, são os estados de colonização europeia, branca, tal, um componente racista muito forte. Não é à toa que os estados do sul-sudeste hoje são governados pela direita e pela extrema-direita. A extrema-direita está em Minas, com Romeu Zema, está no Rio com Cláudio Castro, está em São Paulo com Tarcísio Freitas, está com o Ratinho Júnior no Paraná e está em Santa Catarina, com agora me fugiu o nome, aí se você me socorre aí, se puder, Fernando. E no Sul, a direita com Eduardo Leite, que hoje no Estadão... Jorginho Melo. Hã? Governador Jorginho Melo. Jorginho Melo, exatamente, o Jorginho Melo. Essa divisão do país é um incentivo ao separatismo, é um incentivo a você criar, não é dois Brasils no sentido figurado, é de separar mesmo. O Brasil, só para a gente pegar um pouquinho de história, sem querer dar aula aqui, foi a única colônia de Portugal e de Espanha. A gente sabe, o Brasil é colônia portuguesa, todo o resto da América Latina era colônia espanhola. A única colônia, a única ex-colônia que ficou integral, que manteve o seu território unido, unificado, foi o Brasil, com um grande esforço, e aí foi um esforço da classe dominante, foi feito no lombo dos escravos, foi feito com muito sofrimento, mas manteve a sua integridade territorial. Todos os outros foram picotados, acabaram se separando, criando países pequenos e fracos no contexto internacional. A força do Brasil, uma das forças, está no seu território e especialmente no seu povo. Temos só uma língua, não tem motivo para nos separar. O que o Zema faz é algo de um absurdo que tem que ser repelido. O curioso é que o Estado de São Paulo, que era o jornal que vocalizava o elitismo da oligarquia em 1932, está aí de novo dando pano para essa gente, dando palco para essa gente se criar.